Caros amigos aqui do Legião da Santa Cruz, bem-vindos mais uma vez. Bom, hoje nós estamos aqui nesse vídeo para tratarmos da recente decisão do Papa Francisco de reescrever o catecismo, colocando uma nova doutrina nele, dizendo que a pena de morte é admissível, sendo que a doutrina da Igreja sempre foi de que a pena de morte é admissível. Então nós vamos discutir, tentar destrinchar essa questão hoje aqui, levantando alguns pontos importantes para a nossa reflexão. Antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que eu não vou entrar no mérito de se Francisco é ou não Papa neste vídeo, ok? Então usarei o termo Papa Francisco apenas para me fazer entendido, para que as pessoas possam compreender de quem eu estou falando. Não vou chamar de Bergoglio, nem vou entrar no mérito do sedvacantismo, se tem ou não tem razão, se a Sé está ou não vacante, se Bergoglio caiu ou não em heresia formal, perdeu a jurisdição, está excomungado ipso facto. Mas sim, este vídeo visa esclarecer esta questão relativa à recente decisão de Francisco sobre a questão da pena de morte, ok? Então, este tema de Sé vacante é um outro tema, e nós não entraremos nessa discussão neste vídeo. Então, espero e conto com a sua compreensão em relação a isto. Bom, eu quero dividir este vídeo, essa apresentação, em duas partes. A primeira parte, eu quero tratar aqui da questão do magistério da Igreja em relação à decisão recente de Francisco. Essa decisão é possível desde um ponto de vista magisterial? Sim, não, por quê? E a segunda parte será sobre o termo dignidade da pessoa humana, o conceito de dignidade da pessoa humana, que é a terminologia usada para fundamentar a recente decisão de Francisco a respeito da questão da pena de morte, ok? Então vamos lá, vamos começar então falando sobre o magistério da Igreja. Bom, o primeiro ponto que tem que ficar claro para nós é que a Igreja, ela tem um poder, que é o poder de ensinar. Ela tem também outros poderes, mas o poder de ensinar é um deles e um dos mais importantes. E quando a Igreja ensina, ela ensina de forma infalível, ok? Por quê? Jesus Cristo, lá no Evangelho de Mateus, disse: tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Disse isso a Pedro, a quem ele nomeou como chefe do colégio dos apóstolos. Certo? Esse poder que Pedro recebeu como chefe do colégio apostólico, como chefe da Igreja, como representante visível de Cristo na terra, foi transmitido para os seus sucessores, que são os papas, os bispos de Roma, que em virtude de serem bispos de Roma, são também chefes da Igreja Universal. Então este ponto tem que ficar claro: a Igreja tem o poder de ensinar, e quando ela ensina, ela é infalível. Agora, há dois modos básicos de infalibilidade no que tange aos ensinos da Igreja. O primeiro deles é a infalibilidade positiva, onde a Igreja, numa decisão solene, também chamada de ex cátedra, ou seja, desde a cátedra, ou seja, o Papa, usando os seus poderes pontifícios, invocando o nome dos apóstolos de São Pedro e São Paulo, ele decreta uma fórmula doutrinal, fórmula esta que é garantida até na sua vírgula, no seu ponto e vírgula, inclusive. Então, todos os termos usados na fórmula são canonizados infalivelmente. Um exemplo do que eu estou falando é quando a Igreja, no Concílio de Nicéia, decretou que em Deus há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse termo pessoa foi canonizado. Tanto que foi canonizado que no século XX, quando Xavier Zubiri, um diácono e teólogo, aventou a tese de que o termo pessoa não era adequado para definir a natureza de Deus, ele sofreu sanções do Santo Ofício, porque o termo pessoa foi canonizado, ou seja, ele foi objeto de uma declaração infalível e positivamente infalível, porque uma declaração solene. Então, nessas declarações solenes, a fórmula ela é fixada de uma vez por todas, ela não pode ser modificada. Então, este ponto tem que ficar claro. O segundo ponto é que há uma outra forma do magistério exercer o seu ensino infalível, que é através do magistério ordinário, do ensino ordinário. O ensino, esse cátedra é extraordinário, ou seja, um momento em que o Papa soleniza
uma fórmula, soleniza um decreto, né, etc. O ensino ordinário é o ensino do dia a dia dos papas, né? O ensino comum, constante dos papas ao longo de séculos, milênios, a respeito de um mesmo assunto. Nesse caso, a infalibilidade não é positiva, mas sim negativa. Por que negativa? Porque a fórmula ela pode ser reformulada, ou seja, reformada. Ela pode ser modificada em aspectos acidentais. Na essência, que é o conteúdo, não, ela não pode ser modificada. O conteúdo tem que ser sempre o mesmo, né? Mas em alguns detalhes, alguns acidentes, para melhorar a precisão daquela doutrina, pode-se haver uma modificação. Então, no ensinamento ordinário dos papas, no magistério ordinário dos papas, é possível uma reforma, mas não de conteúdo, e sim de forma. Uma reforma da fórmula que se usou anteriormente, ou seja, um texto um pouco menos preciso para um texto um pouco mais preciso, etc. e tal. Então, essas são as duas formas básicas da igreja exercer o seu ensino, e nessas duas maneiras a infalibilidade, ok? Então, o ensino da igreja é um ensino imutável no seu conteúdo. Esse ensino muda apenas no detalhe, no acidente, na formulação. Quer dizer, na formulação podem acontecer, né, reformulações, mas não de conteúdo, e sim, né, de reformulações verbais. Ou seja, você vai usar um termo mais adequado, mais ajustado, para exprimir melhor uma certa verdade de fé, ok? E uma outra coisa também que deve ficar muito clara para a gente é que as verdades de fé, elas não são coisas que a igreja vai tomando consciência a partir do processo, do amadurecimento das coisas ou com o passar do tempo, né? A verdade da fé, ela foi revelada de uma vez por todas por Jesus Cristo aos apóstolos, e a igreja vai tirando desse depósito essas verdades, né, que passo a passo ela vai comunicando aos homens, tá? Então, assim, essas verdades não são fruto de uma maturação filosófica ou teológica, elas são fruto de uma revelação, tá? Em determinados momentos da história da igreja, ela vai ter que tomar, por exemplo, uma decisão quando uma controvérsia qualquer aparecer sobre uma doutrina revelada. Um exemplo, a questão da Imaculada Conceição da Virgem Maria, né? Durante um tempo isso foi controverso, ou seja, alguns teólogos diziam que ela foi concebida com um pecado e foi purificada depois da concepção, ou diziam que ela foi purificada, né, já mesmo no ato, né, da sua concepção, da sua conceição. Então havia uma disputa e o Papa então veio e resolveu essa controvérsia, decretando de forma definitiva o seguinte: olha, de fé, desde o princípio da igreja, que os cristãos, né, acreditavam na Conceição Imaculada de Maria, e que, enfim, que isso é uma doutrina que vem de 2000 anos, e portanto essa é a verdade revelada por Cristo, e nós decretamos que quem negar essa doutrina seja anátema e ponto, tá? Então é assim que a coisa procede. Uma outra coisa, declarações às cátedras solenes na história da igreja são poucas. Por quê? Geralmente são declarações que se dão nestes contextos de controvérsias, né? Por exemplo, que Deus é Pai, é uma verdade de fé, ninguém põe em dúvida, mas nunca foi objeto de uma declaração ex cátedra, no sentido de, olha, vamos colocar o concílio aqui para decidir se Deus é Pai ou não, porque estão questionando a paternidade divina, né? Então isso sempre foi ensinado ordinariamente pela igreja, nunca precisou de uma solenização dessa doutrina, porque nunca foi objeto de controvérsia. Então a grande maioria dos dogmas, tá, o que são os dogmas? São as verdades de fé, são cridos por causa do magistério ordinário da igreja, não por causa de magistério extraordinário, né, por causa de declaração solene. A grande parte das verdades de fé que nós cremos não foram objetos de declarações solenes, nem precisam ser, né, porque não geraram, como eu falei, controvérsia, tá, nem questões complicadas aí em relação a terminologias, etc., como outras doutrinas, como a doutrina da divindade de Cristo, geraram. Então, onde nós queremos chegar com isso?
no seguinte lugar. Muitos alegaram que Francisco poderia tranquilamente mudar a doutrina da pena de morte porque ela não teria sido objeto de uma declaração ex cathedra. Ora, mas mesmo as declarações ordinárias do magistério são garantidas pelo Espírito Santo, são infalíveis, como nós dissemos. Ele poderia mudar a formulação dessa verdade, né? Ou seja, dar uma fórmula mais precisa, mais correta, né? Melhor, mais, vamos dizer assim, clara, mas não o conteúdo. Mudar o conteúdo não pode, não dá, não é possível, né? A igreja tem uma doutrina imutável. E o que ele fez foi justamente mudar a doutrina. O que se dizia, a pena de morte é admissível. O que passou a ser dito, o que esse decreto de Francisco determina? Ele determina que, a partir de uma consciência que foi amadurecendo, percebam bem essa terminologia, consciência que foi amadurecendo, nós chegamos à conclusão de que a dignidade da pessoa mesmo perante o cometimento de crimes gravíssimos não se perde. Então, se ela não se perde, a pena de morte nunca é admissível, né, porque ela feriria a dignidade humana. Tá? Bom, eis o problema. Vários neoconservadores, defensores da hermenêutica da continuidade, tentaram fazer um malabarismo teológico para conciliar essa doutrina com aquilo que sempre foi ensinado pela igreja. Só que a conciliação é impossível, porque existe uma contradição de base aí, né? De um lado se diz que ela é admissível e do outro se diz que ela é inadmissível. Então, não tem conciliação possível entre essas duas posições, correto? O outro ponto que eu queria passar aqui é o seguinte: a noção, né, de dignidade humana. Muito importante nós entendermos essa noção. Por quê? Esse termo dignidade, ele pode designar muitas coisas diferentes, né? Um exemplo, dignidade pode significar nobreza, pode significar uma determinada elevação moral ou intelectual, pode designar também uma qualidade especial que o indivíduo tem, por exemplo, numa determinada área, né, profissional, enfim. Então, a dignidade, o termo dignidade, designa basicamente uma honra que um determinado sujeito merece receber em razão de alguma qualidade, tá? Uma qualidade intrínseca dele, tá? Que pode ser tanto uma qualidade essencial quanto uma qualidade acidental, correto? O novo catecismo, que é esse aqui, o catecismo, né, amarelinho, do João Paulo II, esse novo catecismo, ele é repleto de passagens que exaltam a ideia de dignidade humana, né? Enfim. E a passagem sobre a pena de morte desse catecismo aqui, que ainda não sofreu a modificação do texto, né, que é uma edição antiga, não sofreu a modificação do texto que vai ser feita a partir do decreto de Francisco. Nesse catecismo já há aí uma abertura para o que Francisco fez, né? A gente vai ver já já qual a abertura que ele dá para isso, porque ele já mitiga ali a ideia de pena de morte. Então vamos lá. Sobre essa questão da dignidade, alguns aspectos têm de ficar claros. O primeiro deles é que a dignidade, o termo dignidade, ele é usado em diversos contextos. Por exemplo, segundo alguns, certos autores neotomistas usam o termo dignidade humana à saciedade, para designar o seguinte: olha, o homem tem uma dignidade intrínseca em razão de ser imagem de Deus, né? O homem foi criado à imagem de Deus, então ele tem uma dignidade intrínseca, mas essa dignidade pode se perder em razão do cometimento de certos crimes e pecados, né? A posição de alguns neotomistas. Por outro lado, há aqueles defensores mais acérrimos de uma noção de dignidade humana que vão dizer: olha, a dignidade humana nem mesmo
perante o cometimento de certos pecados e crimes, se perde. Ela se mantém sempre íntegra, independentemente do caráter do sujeito. Ok? E aí, a gente pega, por exemplo, a noção de Santo Tomás de Aquino, a respeito da pessoa humana, e a noção de Immanuel Kant, que é uma noção moderna, que é a noção que dá base para essa ideia de dignidade humana absoluta. Então, algumas coisas aqui a gente vai ter de destrinchar para deixar clara qual é a raiz dessa doutrina que Francisco está tentando, inserir no catecismo. Né? Uma doutrina estranha à Igreja Católica. Então, em primeiro lugar, a dignidade humana em São Tomás de Aquino, ela é qualificada com o termo valor da pessoa humana. Né? São Tomás usa mais esse termo, valor da pessoa humana, a grandeza da pessoa humana, em face da sua destinação última. Preste atenção nesta questão, em face da sua destinação última. Então, segundo São Tomás, o valor da pessoa humana se revela de maneira mais notória no fato de que o homem foi criado por Deus com uma finalidade sobrenatural, ou seja, qual a finalidade da existência humana? Não é meramente a vida terrena, mas sim uma vida eterna, uma vida sobrenatural ao lado de Deus no céu, ou seja, a contemplação eterna da substância divina. Então, aí reside o valor, o imenso valor da pessoa humana. Tá? Então, o termo valor designa, né, um bem. Então, há uma bondade na natureza humana que é sumamente presente nessa destinação última da pessoa humana. Então, o homem é diferente de todos os seres criados para viver no universo físico. Por quê? É o único ser do universo físico destinado a uma vida sobrenatural, a uma vida de união com Deus, né, depois da morte. Já antes da ressurreição, onde sua alma imortal verá, contemplará a bem-aventurança, e depois da ressurreição, essa alma se unirá ao seu corpo, completando assim a obra da redenção. Então, este é o ponto que tem que ficar claro para a gente. Agora, como é que Kant pensa a ideia de valor do homem, de dignidade do homem? Kant e todos os pensadores modernos, que são uma decorrência do próprio pensamento kantiano, do pensamento iluminista, né? Kant é um dos pensadores basais do iluminismo. Kant vai pensar o homem como um fim em si mesmo. Veja bem, São Tomás diz, o homem não é o fim do homem é Deus. É por isso que ele tem um valor imenso, porque ele se destina, ele se dirige, né, a Deus. Ele foi criado para Deus, né, para o absoluto. Já Kant vai dizer, não, o homem em si já é o absoluto, né? O homem em si já é o seu próprio fim. E é por isso que ele é dotado de uma dignidade tal que ele não pode perdê-la. Tá? Então, essa dignidade, em Kant, essa dignidade humana, ela seria absolutamente intrínseca, tá? E não poderia ser perdida de forma alguma. A dignidade humana em Tomás de Aquino, ela é, por um lado, essencial, né? Existe uma conexão dessa dignidade com o valor da pessoa humana, a sua destinação eterna, né, em relação a Deus. Porém, ela está sempre em dependência de Deus, ou seja, em dependência, né, do absoluto, qual seja o sumo bem, qual seja Deus, nosso Senhor. Então, o homem pode, perante essa visão tomista, ele pode perder a sua dignidade, pode perder, né, a sua honra, né, como indivíduo, a sua elevação como indivíduo, à medida que ele vai, pelo pecado, se afastando desse fim último, né? Pelos crimes e pecados cometidos, ele vai se afastando desse fim último que é Deus. Tá? Por exemplo, na visão kantiana, o homem é a fonte da lei. Então, o homem, o ser racional, o indivíduo racional autônomo, ele próprio cria a lei. Tá? Ele não toma a lei de fora de si mesmo. Ele
observando a própria natureza, sua própria natureza, cria uma lei conforme, né, a si mesmo, ou seja, conforme ele é um fim para si mesmo. É por isso que Kant, na sua moral, ele vai deixar claro lá, né, que o homem não é um meio, o homem é um fim. Então, todas as vezes que você usa o homem como um meio para atingir um fim estranho ao que é o próprio homem, você comete uma falha moral. Então, toda a moral de Kant seria baseada justamente na ideia de humanidade, de homem como finalidade última, não Deus. Tá? Bom, o que nós temos perante essa visão de Kant? Ou seja, quais são as consequências? Muito simples. Né? Se o homem é um ser digníssimo, né, é o fim em si mesmo, ele é absoluto, né? Ele não pode, evidentemente, perder sua dignidade, mesmo que ele cometa crimes, mesmo que ele cometa pecados. Então, é aí que nós encontramos a chave para interpretar esse decreto de Francisco. Ou seja, Francisco é um iluminista. O pensamento de fundo, a teologia de fundo, a filosofia de fundo, que inspira esse decreto de Francisco é o iluminismo kantiano. Tá? Agora, esse iluminismo kantiano, né, essa visão, que é uma visão também conhecida como liberal, né, os iluministas são liberais porque eles vão conceber o que? A lei como produto, né, da vontade humana, e a lei existindo para garantir o máximo de liberdade para o homem. Né? Também é interessante notar. Na visão iluminista, né, a sociedade mais perfeita é a mais liberal possível, a mais liberal que você conseguir criar. Então, nessa sociedade liberal, as penas para os crimes têm de ser as mais brandas possíveis, entendem? E aí a gente vai compreender uma série de coisas. Por exemplo, por que você tem hoje, no mundo jurídico, né, essa tendência de relativizar crimes, relativizar culpa? Aparece, enfim, um sujeito que cometeu tráfico de drogas, ele é preso pela polícia e aí vai para uma audiência de custódia, né, na justiça brasileira. Aí o juiz solta, né, o sujeito. Por quê? Concepção fortemente liberal, fortemente iluminista. Essa concepção foi uma das bases do Vaticano II, inspirou diversos documentos do Vaticano II, e é também base desse catecismo novo. Né? Se a gente pegar aqui o número 2267 desse catecismo, que é o número que fala da pena de morte, a gente já vai ver aqui uma mudança em relação ao que a igreja falava antes do Vaticano II. Né? Vou ler aqui para você entender. O ensino tradicional da igreja não exclui, depois de comprovadas cabalmente a identidade e a responsabilidade do culpado, o recurso à pena de morte. Se essa for, preste atenção, se essa for a única via praticável para defender eficazmente a vida humana contra o agressor injusto. Se os meios incruentos bastarem para defender as vidas humanas contra o agressor e para proteger a ordem pública e a segurança das pessoas, a autoridade se limitará a esses meios, porque correspondem melhor às condições concretas do bem comum e estão mais conformes à dignidade da pessoa humana. Então veja, a ideia da dignidade da pessoa humana como um princípio absoluto já está presente aqui no número 2267 do Catecismo, nos 2 parágrafos que falam de pena de morte. Eu queria destrinchar aqui com você esses 2 parágrafos. Você pegar esses parágrafos, você vai perceber que eles deixam claro o seguinte: olha, a pena de morte é o último recurso a ser utilizado. Só deve ser utilizado quando não há outro recurso para defender a vida humana. Então, digamos, um criminoso que está pondo em risco um país porque ele é chefe de uma rede criminosa, uma rede que comete uma série de crueldades, barbaridades. E se ele continua vivo, ele vai continuar liderando essa rede, dando ordens para as pessoas cometerem crimes hediondos. Então, se não há outro recurso, mate. Seria o recurso
de último, né? O último recurso, melhor dizendo, né? De última instância, melhor dizendo. Enfim, isso por si só já vai contra aí, vamos pegar o ensinamento de São Tomás, né? O que era praticado, por exemplo, na Idade Média, na Inquisição. Por quê? Muitas das vezes a Inquisição decidia executar hereges, não porque eles presos iriam continuar liderando um movimento herético ou uma rebelião contra a igreja, mas para que aquilo servisse, primeiro, para a conversão do próprio herético e segundo, para exemplo da sociedade. Porque nós sabemos que, infelizmente, a maioria das pessoas é guiada a obedecer à lei pelo medo. Então, perante o temor da morte, muitas das vezes as pessoas retrocedem no intento de cometer uma atrocidade, um crime, né? Um pecado. Outro ponto também importante é que houve muitos casos de pessoas que se converteram perante o temor, né, da morte iminente, né, depois de uma condenação que acontecia aí pelos tribunais civis, pelos tribunais da igreja na época. A quantos hereges voltaram atrás, se converteram, né? Então a pena de morte, ela sempre se mostrou uma medida salutar para impor um temor à maioria da sociedade, porque a maioria dos homens não age, infelizmente não age, né, por amor à lei, mas por temor das punições. Então ela sempre se mostrou muito útil nesse sentido. Em segundo lugar, também sempre se mostrou muito eficaz no aspecto, no que tange, né, a inspirar uma contrição interior e levar à conversão, levar ao arrependimento do culpado. Tá? Esses dois aspectos são absolutamente desconsiderados por esses dois parágrafos daqui do catecismo, né? O catecismo leva em conta só o seguinte: olha, só deve executar a pena de morte se não for possível mantê-lo preso. E se mantendo preso o sujeito, ele não for capaz de liderar ou de mandar cometer crimes, né, então mantenha o preso somente, não tire a vida dele, porque tirar a vida seria contrário, absolutamente contrário, né, ou quase que absolutamente contrário à dignidade humana. Tá? Então a doutrina de Bergoglio recente é só uma evolução disso aqui, né, que já contém um problema, já contém uma abertura, uma ambiguidade para que depois venha a acontecer uma ruptura, que é o que está acontecendo agora com Bergoglio. Quer dizer, aqui esse texto já tem uma amenização da pena de morte. Outro ponto aqui também interessante desse catecismo, tá, é no que tange a tortura. Por exemplo, o catecismo, esse catecismo novo aqui, no número 2297, diz que a tortura é contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Porém, no número 2298 diz assim: em tempos passados, preste atenção, em tempos passados, práticas cruéis foram comumente utilizadas por governos legítimos para manter a lei e a ordem, muitas vezes sem protesto dos pastores da igreja, os quais adotaram eles mesmos, os próprios pastores da igreja, em seus próprios tribunais, nos tribunais eclesiásticos, né, prescrições do direito romano sobre a tortura. Ou seja, nos tribunais da Santa Inquisição a tortura era praticada, porque isso era designado pelo direito romano. Mas aí vem aqui o catecismo número 2297 dizendo que a tortura ela é contrária ao respeito pela pessoa e pela dignidade humana. Tá? Ou seja, o catecismo está dizendo de forma indireta que a igreja no passado errou, que a igreja no passado aplicou uma pena contrária à dignidade do homem. Ou seja, o catecismo está dando razão a todas as críticas que os iluministas, que os liberais, que os marxistas, que os ateus fazem à igreja católica. Vejam como é interessante, né, esse novo catecismo, como ele é cheio de problemas, né? Vejam bem, a questão da tortura, né, também pode ser aí interpretada na mesma linha que a da pena de morte, né? Quantas pessoas também não se converteram por conta das torturas que sofreram, quantas pessoas
sob o medo, né, de serem torturadas, não retroagiram os seus intentos criminosos, né? Evidentemente que, por exemplo, Santo Agostinho, na obra Cidade de Deus, ele tem um texto sobre a tortura, diz realmente é algo cruel, né? Mas muitas das vezes é um recurso último que o juiz tem para conseguir arrancar uma confissão, etc. Imaginem uma questão, muita gente vai ficar escandalizada com isso que eu estou falando a respeito da tortura, mas imaginem uma questão, um problema, né, um caso concreto, para a gente poder compreender melhor essa questão da tortura. Eu sou professor de História e também de Filosofia. Certa vez eu dei uma prova para os meus alunos em Filosofia, que era uma prova que dizia respeito a questões de ética, de filosofia moral. E eram dilemas morais, né? A prova era constituída de dilemas morais, os alunos deviam tomar uma decisão e fundamentar essa decisão em princípios morais, né? Então, um dos problemas que eu lancei a eles era o seguinte: você é um tenente da polícia militar e você tem uma função que é de desbaratar um atentado terrorista que vai acontecer. Já está certo, sabemos que ele vai acontecer. E existe uma chance de você impedir ele de acontecer, que é torturando um sujeito que tem uma informação a respeito do grupo que armou uma bomba no shopping, vai matar ali 30 mil, 40 mil pessoas. E se você conseguir arrancar dele uma confissão, você vai poder descobrir o meio de desmontar aquela bomba e tal. O que você faz? Você não tortura e cumpre, né, aquilo que teoricamente seria a lei hoje do país, né, que impede a tortura, ou você tortura e salva a vida de 40 mil. Né? Bom, o que você tem aí é a aplicação daquela velha moral do mal menor, né? O velho preceito do mal menor. Se você não torturar, você sabe que o atentado vai acontecer e vão morrer 40 mil. Se você torturar, você tem uma chance de impedir que 40 mil morram. Pode ser que não dê certo, mas tem uma chance, e essa chance pode levar a salvar 40 mil vidas, né? Enfim, isso mostra, né, a liceidade da tortura em casos excepcionais, quer dizer, como um mal menor, né? Mas o catecismo novo rejeita absolutamente isto. Por que rejeita? Porque a ideia mesmo, né, do iluminismo é que, como eu falei, as penas sejam as mais brandas possíveis e que a lei ela exista para o homem, ou seja, como a lei é feita para, né, o próprio gozo, bem-estar do homem, ela não pode punir o homem. Qual era a concepção de lei, aliás, qual é a concepção de lei que a igreja tem? A lei, ela tem como fonte última Deus, né? Ou melhor dizendo, como fonte primeira a Deus. A lei eterna vem de Deus, a lei natural é um reflexo dessa lei eterna e a lei civil deve ser espelhada na lei natural e na lei eterna. Essa é a teoria de Santo Tomás, correto? A teoria tomista é a teoria que a igreja encampou, né? A sua teoria de lei. De maneira que a lei deve recompensar os bons e punir os maus, né? Por quê? Qual é a destinação última do homem, que nós falávamos lá no início? É o céu, é a vida eterna, é a salvação, né? É a vida com Deus, é uma vida sobrenatural após a morte. Então, a existência terrena é uma existência passageira, momentânea. Ora, o que é essa existência passageira momentânea perante a vida celestial? Nada. O que é a morte física perante a morte espiritual, a morte eterna, a morte da alma no inferno, ou seja, a sua condenação eterna ao inferno? É nada. Então, muitas das vezes é preferível que um sujeito morra para que a alma dele viva, seja salva, né? Que era exatamente o que a Inquisição fazia, né? Ela dava a oportunidade do sujeito morrer na fogueira e não decapitado, porque decapitado ele não teria tempo para pensar nos seus pecados e pedir perdão a Deus. Na fogueira ele teria tempo para isso. Quer dizer, não era crueldade, era na verdade uma medida medicinal para salvar aquela alma, porque a igreja entende, a igreja sabe que a alma, né, tem muito mais valor do que a vida do corpo, uma vida momentânea, uma vida terrena, né? Sem contar que nós recuperaremos o nosso corpo no dia da ressurreição, né? Esse corpo vai ser revestido de glória, de imortalidade. Então, a concepção que Bergoglio tem
É uma concepção terrena, imanente, iluminista, materialista, humanista, antropocêntrica. Perdeu completamente de vista a perspectiva transcendente, a perspectiva sobrenatural. E evidentemente que essa decisão vai numa linha de total divergência em relação àquilo que a igreja sempre ensinou. Veja só o seguinte, lá por volta dos 20 minutos eu falava para você sobre a base do texto que Francisco usou para decretar que a pena de morte é inadmissível. Ele disse que nós fomos tomando uma consciência, nossa consciência foi amadurecendo e chegamos à conclusão de que a dignidade humana não se perde em hipótese alguma mesmo perante o cometimento de crimes ou de pecados graves. Essa doutrina da tomada de consciência, da consciência amadurecida, essa doutrina foi condenada por São Pio X na Passende, que é a doutrina segundo a qual os dogmas da igreja seriam, na verdade, frutos da elucubração, do estudo teológico, da maturação teológica, de ideias que o homem foi tomando, foi trazendo à sua mente, à sua consciência, passo a passo, a partir da experiência que ele teve com a fé cristã, com a igreja, com os sacramentos. Isso aí não é doutrina da igreja, isso aí é doutrina herética, porque os dogmas foram revelados por nosso Senhor Jesus Cristo. Os dogmas não são frutos de tomadas de consciência, de uma experiência interior. Olha, realmente, observando aqui a palavra de Cristo, eu cheguei à conclusão, por A mais B, que a dignidade humana não se perde, etc, etc, etc. Falso. Isso não é doutrina da igreja. Isso é doutrina modernista condenada por São Pio X. Ou seja, a ideia de que o sentimento religioso é a consciência religiosa, a base da fé, a base deve ser a base da doutrina da igreja. Não. A base da doutrina da igreja é a revelação deixada por Nosso Senhor. Um outro ponto é que Nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro também que a pena de morte é um instrumento digno e válido, passível de ser usado, admissível, portanto. Tá? São Paulo, apóstolo, também, ele deixa claro, em uma das suas cartas, há crimes dignos de morte, ou seja, há crimes dignos de pena de morte. Então há pessoas que são dignas de receber tal pena. Dignas porque se tornaram, na verdade, indignas. Não é isso? Por causa dos seus crimes. Então essa doutrina é a doutrina da Escritura. Se você diz que a pena de morte é inadmissível, sempre, então o próprio Deus mandou algo inadmissível. Algo que vai contra a dignidade da pessoa humana que ele criou. Quer dizer, Deus cria o homem, dá valor à pessoa humana, e depois manda aplicar uma pena. Se você pega o Antigo Testamento, você vai ver isso. Deus manda Moisés aplicar uma pena que vai contra a sua própria criação, vai contra a sua própria obra. Quer dizer, isso não faz o mínimo sentido. Se nós levarmos em consideração o que Bergoglio diz nesse decreto, então nós temos que dizer o seguinte: Deus errou. Então esse Deus do Antigo Testamento, Deus do Novo Testamento, Deus cristão é falso, não é verdadeiro, porque Deus é perfeito, Deus não erra. Então um erro vai puxando o outro, de maneira que essa falsa doutrina vai ser imposta na nova redação do Catecismo, ela é a demolição da fé, é a demolição da cristandade, é a demolição do conceito mesmo de revelação. Só para a gente terminar, eu lembro que o padre Delassou, Henri Delassou, na sua obra magistral chamada Conjuração Anticristã, onde ele mostra ali o trabalho da maçonaria para destruir o mundo ocidental católico e instaurar o naturalismo e o humanismo no Ocidente, ele diz que um dos papéis da maçonaria era trabalhar para trazer a ideia para a sociedade de que a autoridade deve ser a mínima possível e que ela deve ser a mais branda possível, ou seja, que ela deve usar o mínimo de penalidades,
Ora, o que Bergoglio está fazendo, o que Francisco está fazendo ao decretar isso, é dar asa a esse plano maçônico de derrubada da autoridade pública, ao dizer que a pena de morte não pode ser utilizada. Numa época em que o crime organizado campeia pelo mundo ocidental, dizer isso é um prato cheio para que as coisas virem um verdadeiro caos, uma anarquia, que na verdade é o grande objetivo, né, da franco-maçonaria, né, o caos para criar uma nova ordem. É bom lembrar também que lá no século XIX, né, o padre Crétinot Joly e tantos outros, né, revelaram o plano da alta venda, né, uma sociedade ultra secreta, né, a maçonaria da maçonaria, quer dizer, um setor ainda mais secreto que a maçonaria, que planejava o quê? Planejava colocar no trono de Pedro, sentado no trono de Pedro, um papa que servisse ao plano maçônico de destruição da cristandade. Então, senhores, tirem as vossas conclusões. Viva Cristo Rei e até a próxima. Um abraço.